E aí, Calderada, tudo bem? Bom, estou passando aqui para bater um papo com você. Talvez esse papo possa ser muito importante para aquelas pessoas que realmente vão entender o que eu vou falar agora. Tudo bem? Fica. Então, o que você estava fazendo quando você tinha mais ou menos entre seus 10, 11 e 12 anos? Nesse período de idade, eu estava escrevendo por duas vezes duas cartas de despedida como se eu fosse cometer suicídio. Mal sabia eu que essas duas cartas que eu escrevi e depois eu queimei com fogo, era na verdade um desabafo que eu estava precisando fazer naquele momento de muita angústia e desorientação. Quando tudo começou? De fato, tudo começou como eu tive duas pressões muito grandes, duas emoções muito fortes em um período muito curto. O primeiro foi a convivência com meu pai de imediato, que ele era muito ausente. E a segunda foi o falecimento da minha avó. Isso tudo aconteceu em apenas um final de semana. Numa sexta-feira eu estava saindo para passar o melhor final de semana da minha vida com meu pai, que era ausente. E no domingo de manhã, minha mãe estava me buscando para eu ir para o enterro da minha avó. E na sexta-feira, antes de eu sair, eu sabia que meu pai e minha avó tinham alguma desavença. E aí minha avó falou assim: você vai deixar a vovó sozinha? E aí eu fiquei meio constrangido, mas eu queria muito sair para conhecer aquela pessoa que era meu pai. Então saber que minha avó faleceu naquele final de semana foi um sentimento que eu prendi ali. Tive que carregar durante um bom tempo. Talvez um sentimento de culpa, talvez alguns questionamentos que no decorrer da vida eu tive que arrumar explicações e respostas. Com o falecimento da minha avó, eu tive uma interferência ali no meio, né? Só quem é criado por vó consegue entender qual é a distância que a mãe fica. Por mais que a mãe esteja presente, por mais que a mãe dê carinho, por mais que a mãe trabalhe fora e chegue no final do dia, a criança ela foca na avó. E ela pensa que a avó fica o dia inteiro com ela e foi criada pela avó. Então, quando essa avó morre, essa avó falece, abre-se um novo mundo no qual você tem que conviver com uma outra nova pessoa, que é a sua mãe de fato. Embora a sua mãe sempre esteja presente, sempre esteve ali na sua vida o tempo inteiro. Eu sempre digo e repito, faz-se muito necessário fazer com que a criança, dependendo também da maturidade dela, do sentimento dela, que ela participe daquele momento de despedida do parente que faleceu, para que ela possa construir em sua cabeça o que de fato está acontecendo naquele período e o que vai mudar depois. Para mim, foi difícil digerir isso, porque quando falece alguém que a gente ama, alguém da nossa família, fala-se muito pouco do ente querido entre si e entre as crianças. Às vezes preferem que as crianças saiam do lugar para poder conversar sobre aquele assunto. E aí? E as curiosidades, as perguntas, os questionamentos? A criança ainda não tem vocabulário para poder fazê-los. Bom, eu não sei como os outros me viam nesse período de 10, 11, 12, 13 anos, né? Mas eu lembro que eu não saberia definir se era depressão ou se era angústia. O que eu sabia era que existia um sentimento muito ruim de tristeza no qual eu não gostava. E eu procurava, vez por outra, tentar resolver essa questão. E carregar em silêncio é uma das características que eu fiz, que eu sabia que eu tinha que fazer. Então eu tive que lidar com essas questões com relação a bullying na escola, reprovação de série, reprovação de série, mudança do corpo na adolescência e limitações de que todas as crianças que não têm muito recurso financeiro passam. Até hoje eu me pergunto qual é a função da coordenadora pedagógica na escola. Me desculpe, meus professores que talvez estejam vendo esse vídeo, aqueles que estavam naquela função, mas eu não tinha palavras para falar, não tinha o que falar, a não ser
o fato de eu ser uma criança tímida. E eu perguntava, por que só os meninos levados vão conversar com eles? Porque só os meninos que aprontam rebeldes iam conversar com eles. Enquanto tinham outras crianças que às vezes precisavam conversar e era passado desapercebido. Eu sempre achei que esse sistema de trabalho na escola pública, principalmente, sempre foi muito falho. E acredito que ainda seja. Bastante. Com respeito a bullying, mano, tinha dias que era melhor a morte do que ir pra escola. Eu não tenho como mensurar o quão difícil foi o período de escola. Muita coisa. De sobrar. Entendeu? E eu me lembro que foi tão pesado que anos depois de eu ter me formado no ensino médio, um camarada, hoje amigo, né? Ele me parou no evento que estava tendo assim na proximidade da rua e me pediu desculpa pelas coisas que ele fazia na época de escola. Eu desculpei, falei tudo bem, beleza, mas eu tenho certeza que para ele ter essa atitude, ele realmente tem a dimensão do quão mal ele fazia o coleguinha dele. Bom, como que eram os preparativos? Eu acho que eu dei muita sorte em não passar por esse período, né, agora, aonde você tem acesso a todos os tipos de brutalidades e coisas horríveis na internet. Mas eu lembro que os preparativos de despedida, minha cabeça, era que onde eu morava, no município de Éden, São João de Meriti, eu só tinha 3 opções. A Presidente Dutra, no qual chamávamos de variante, uma principal rua chamada Adélio Guaraná e o trem na estação de Colho da Rocha. E realmente essas não eram as opções que me atraíam, porque não era a minha intenção fazer aquilo. Embora aquele sentimento persistia e as únicas ideias que eu tinha era essa. Porque embora fosse bem jovem, eu sabia que qualquer tentativa que desse errado me poderia causar uma dependência muito grande em alguma coisa. Entendeu? Ou deficiência física, alguma coisa desse tipo. Eu costumo dizer que eu sempre caminhei com a morte, porque nesse período todo dessa infância até a adolescência, teve 3 pessoas que eu lembro que foram enterradas, o sepultamento foram no dia do meu aniversário. Então, mais uma vez, era dividido aquele sentimento entre a vida e a morte, em saber se é realmente bom ou se era realmente ruim você morrer, ou como que era aquela questão. Sempre foi confusa, né? Porque era um momento de grande felicidade e de repente vira um momento de grande tristeza, onde você não podia externar muito seu sentimento, porque pessoas com quem você convivia naquele momento tinha sido sepultado. Eu comecei a enxergar uma luz no fim do túnel quando eu fui fazer um trabalho na segunda vez que eu estava fazendo a 3ª série, na escola Rui Barbosa. Eu lembro até o nome da professora, acho que era Ana Glória o nome dela. Ela passou um trabalho no qual os alunos tinham que fazer uma maquete e ele explicar a respeito da condição do trabalho que o aluno escolheu. Então, sem querer, meu tema foi saúde mental. Como eu já fui criado por hábito de fazer trabalho escolar sozinho, eu tive que fazer uma entrevista pela primeira vez a um psicólogo. Por aí eu acho que eu tinha meus 11 anos. E aí chegou lá, eu ouvi pela primeira vez a palavra saúde mental. E aí eu tive que pesquisar sobre isso. Chegando em casa, falei com a minha mãe o que era o trabalho. E aí ela fez uma maquete. A maquete realmente foi horrível. Porque enquanto os outros alunos usavam isopor, tinta guache, eu tive que fazer um monte de coisa de madeira e umas coisas orgânicas lá que realmente me causou muita vergonha no momento presente. Embora tivesse me causado muita vergonha, né, a questão do maquete, mas foi feito com tanto carinho,
que eu comecei a descobrir qual era o caminho para eu poder sair daquela condição que não me fazia bem e no qual eu não conseguia compartilhar para ninguém, porque para mim era um sentimento só meu, né? E aí eu fui começando a entender que eu precisava procurar atividades no qual me fortaleceria e me faria bem. Daí então eu criei minha paixão pela psicologia. Eu pensei assim, tá aí a profissão que eu vou querer para minha vida, ser psicólogo, porque foi bacana aquele período confuso de ideias, de angústia, de sentimentos desagradáveis, você ouvir de alguém que lá no final tem uma saída, tem algo atrás daquela porta. E isso mudou realmente, de fato, a minha vida. E a partir daí, tudo que eu vivo, tudo que eu faço, é baseado nesse dia da conversa que eu tive desse trabalho escolar. A busca pela religião. Realmente eu tive muita sorte em encontrar no caminho uma religião que me fortalecesse, que me mostrasse um pensamento diferente do que eu tinha antes. Antes eu pensava que eu não deveria cometer suicídio, porque quem fizesse tal prática iria para o inferno, iria sofrer no inferno. E depois eu vim entendendo logo ali que várias coisas poderiam levar o ser humano à depressão. Inclusive colegas de escola fazendo bullying, implicância. Entender como era a mente do coleguinha da escola, como era a questão minha como filho dentro de casa, como era a questão de conviver com outras pessoas e como era as atividades em volta no qual eu pude associar a saúde mental. E aí a gente vai pesquisando, fui pesquisando e fui vendo muitas coisas importantes no qual me fortaleceram bastante como pessoa, me deram um grau na autoestima. Toda religião, nesse momento, pode salvar a vida de uma pessoa. Só que tem um porém. Como todo e qualquer grupo, a religião, qualquer uma religião, ela exige que você faça mudanças. Mudanças para que você se ajuste e se adeque àquele grupo. O que acontece? Às vezes você pode até mesmo perder algumas características suas. E em algum momento que aquela religião não supra mais essa sua necessidade, o que vai acontecer? Fraqueza de novo. Eu fiquei tão bem por esses períodos que morrer já não fazia mais sentido. Não queria mais. Mas eu fiz um acordo comigo, meio fantasioso. Eu falei, tá bom, eu quero morrer com 25 anos. Imagina, uma criança de 14 anos, 12 anos, 15, 20. Fala, eu quero morrer com 25 anos. E aí eu vivi como se a minha vida tivesse limite. Entende isso? Complicado, né? Dizem que não se romantiza certas coisas. Alguns vão pro romance, outros vão pra tragédia, outros vão pro drama, e cada um arruma um jeito de sobreviver ao seu caos, ao seu sofrimento. Bom, foram momentos muito difíceis, tá? Não foi fácil, não. Teve momentos que eu pensei que eu não ia dar conta, porque mesmo depois eu conseguindo acertar de fato o que era o que eu queria, como lidar com aquele sentimento de tristeza profunda no qual nunca nenhum médico falou, nossa, você está de depressão, porque às vezes no momento de consulta aparece só uma inconsistência, um sentimento de como a gente fala, putz, mano, fugiu. Crise existencial. Porque talvez você não consiga falar. Às vezes você não consiga nem admitir para você mesmo o que você está sentindo. O quão grave está a sua situação. E aí a gente só enrola, enrola, enrola. Então, eu procurei ajuda dos serviços
da psicologia por 2 vezes. A primeira vez eu tinha meus 21 anos, tá? Ali eu comecei a perceber que eu tinha que traçar novos rumos para minha vida. Procurar nova profissão, nova maneira de agir, nova maneira de caminhar, né, no tempo, no espaço que eu tinha envolvimento com as pessoas em minha volta. Na segunda vez que eu fiz terapia, eu já estava com meus 20, acho que 24 anos por aí, 25. Dessa vez eu comecei a entender a importância de você criar e manter acesa a sua autoestima. Manter uma barreira para poder separar você do outro, mesmo que esse outro te ame muito e queira seu bem. E foi muito importante, porque nesses 2 períodos eu pude fazer a terapia e ruminar, pensar depois de tudo aquilo que foi falado naquele período. Na primeira vez, eu acho que eu fiz em torno de quase 3, 4 anos, uns 2 anos, 3 por aí. E na segunda vez também a mesma coisa. O que eu tenho a dizer para você? Não foi fácil. Não foi fácil mesmo. E eu queria muito dizer para você que você não está sozinho, mas muitas das vezes eu me senti sozinho. Eu comecei a perceber que eu era uma pessoa sozinha, mas não era solitário. E quanto a falar do sentimento que eu tinha, nunca passou pela minha cabeça, porque não era muito claro para mim. Eu só lembro que aquele era um sentimento meu. E quando eu olhava alguém triste, abatido, eu falava, bom, eu sinto essa tristeza, mas o meu semblante, a maneira como eu olho o mundo e vejo, não é o que eu vivo de fato. E hoje eu consigo perceber que o sentimento, cada um escolhe como transparece ele. Uns preferem ser triste, outros lutam com alegria e outros fingem que nada acontece. Esses talvez sejam um dos piores, porque eles vão até o limite e quando extravasa, acaba sendo tarde demais. Uma das barreiras que eu tive que enfrentar logicamente, né, não fiquei muito achegado à despedida. Só que tem um problema. Se você não se despede das pessoas, não deixam as pessoas irem, ou não aceitam que elas vão, você acaba correndo o risco de colecionar pessoas que te fazem mal. E aí um processo é muito ruim. E nesse processo de deixar e de vir, teve um período da minha vida que eu perdi muita gente que eu amava. E foi, nossa, mano, foi difícil. E em um outro período eu perdi uma chefe. Então, assim, perder alguém já é ruim. Imagina você não poder se despedir dessas pessoas. É um sentimento de angústia muito grande. Que a gente tem que aprender a lidar. Eu percebo que muitas pessoas que vão à busca de psicólogo, de tratamento psicológico para poder se tratar ou achar o caminho, acaba desistindo porque não sente uma consistência, acha que não tem esse retorno. Mas assim, um incentivo que eu deixo, não espere ajuda do outro lá, entendeu? Use a pessoa como ferramenta para o seu autoconhecimento, porque nada mais vai te ajudar do que o seu próprio autoconhecimento. E que depois, quando você estiver bem, ainda vai se tornar uma barreira. Porque as pessoas gostam de questionar, gostam de querer saber o porquê você é tão forte, é tão resistente, é tão insistente, não aceita não como resposta. Porque são frutos de autoconhecimento. Se você manter vivo o autoconhecimento, a sua autoestima também se fortalece e cresce. Como eu estou hoje? Bom, hoje eu estou bem, tirando a ansiedade, né, e agitação. Mas uma das coisas que mais dificulta para eu poder ficar 100% hoje é a falta de inteligência emocional na maioria das pessoas. Hoje em dia as pessoas estão muito na defensiva e não respiram, não esperam o argumento do outro para poder
conversar ou viver. Então, quando isso se dá em excesso para uma pessoa que tem uma visão mais dividida, mais meticulosa, mais sensível das coisas, isso acaba se tornando muito. E isso realmente é angustiante, a ansiedade. Bom, na religião eu tenho um texto que diz que quem se isola não procura seu bem-estar, né? E aí tem outros que falam que Deus é seu porto seguro e que em alguns momentos estar sozinho faz bem. Eu tinha uma bicicleta que era minha companhia, certo? E me ajudou muito, muita coisa. Em momentos de não saber decifrar de fato o que eu sentia ou o que eu tinha que falar com alguém. Eu acho que o que mais dificulta de uma pessoa nessa condição falar isso é o preconceito de como as pessoas olham para o outro. Entendeu? Por exemplo, nossa, ele já pensou nisso. E ainda tem outro problema. Corre o risco da pessoa que você escolheu como confidente querer usar aquilo ali como chantagem para você ou jogar na sua cara no momento de discussão. Muitas pessoas não conseguem entender o porquê que a pessoa ela sofre e continua daquele jeito. Bem, por quê? Porque a depressão ela acaba com sua vontade de viver. Ela não muda as suas características de personalidade. Nossa, Jefferson, como a sua vida foi ruim e triste? Não. Sabe por que não? Porque como era um sentimento meu, um sentimento único, uma coisa que eu deveria tomar conta de fato, eu tinha uma vida paralela. Era como se existisse duas crianças, dois adolescentes. Um que carregava esse sentimento profundo e o outro que tinha que dar conta de ser filho, dar conta de ser amigo, dar conta de ser aluno, porque o mundo não para. O mundo não pode parar. Se eu fosse definir esse sentimento de angústia, é como se você descobrisse que tem um câncer. É como se você, jovem, descobrisse que está grávida e o que você vai falar para os seus pais? É como se você pegasse o resultado de HIV e somasse todas essas incertezas e esses sentimentos tristes e potencializasse ele o máximo que você puder. É assim. Imagina. Quando você está doente ou está mal, as pessoas torcem para você ficar bem. Agora, quando você não verbaliza isso, não fala com alguém, as pessoas não sabem como te ajudar. E mesmo que você fale para alguns, ainda fica confuso, porque nem todo mundo está pronto e preparado para isso. No decorrer do caminho, eu encontrei pessoas, né, que falavam: Jefferson, não estou bem. Mais um pouco eu estou prestes a fazer isso, tal. E aí o conselho é: primeiro, procura um profissional. E outro, você tenta mostrar à pessoa que existem outros caminhos para ela poder seguir. Estou vivo isso até hoje. E espero que por muito tempo. E aí? Bom, falei muito, né? Mas eu espero que pouco do que eu tenho falado aqui possa te ajudar em alguma coisa. Que o foco é mostrar que você é o centro, você precisa se ajudar e existem pessoas próprias e preparadas para isso. E que sempre tem uma saída. A luta é árdua, é constante, não é um paraíso. Mas se você se esforçar em pedir ajuda às pessoas certas, antes do momento certo, você vai se dar bem. Pode acreditar, vai dar tudo certo. Tamo junto.